Paz a todos, queridos e amados irmãos e amigos e ouvintes. Eu gostaria de refletir com você hoje no Salmos 91. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim para vocês. No Salmos 91, existe um verso que diz assim: 1000 vai cair a teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. O que o Salmo está querendo nos dizer? Que haverá um período, e é para o nosso futuro, porque não aconteceu no passado isso, para o nosso futuro. Ninguém sabe se agora, com o coronavírus, ou mais para frente um pouquinho, né? Mas, para quem acredita na Bíblia, é o que vai acontecer. E o que diz aí os Salmos? Que 1000 vai cair a teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Diz o texto que algumas pessoas vão ser livres e que Deus vai proteger uns e outros não. Então a notícia boa é que tem como Deus nos livrar, que há jeito para a situação. Mas precisamos entender o que devemos e podemos fazer. Bom, a Bíblia diz que a terra está sendo destruída por causa dos seus moradores. E o que os moradores estão fazendo para a terra ser destruída? Lá em Isaías, capítulo 24, verso 5, diz que as pessoas transgridem as leis e mudam seus estatutos. Bom, essa profecia da terra ser destruída e os seres humanos é para o final da história. Diz a Bíblia que vai morrer a terça parte dos seres humanos, né? E no final da história diz que o resto vai ser morto. É isso que a Bíblia diz, porém as pessoas não dizem por aí. Mas por que as pessoas não dizem? Porque elas não acreditam nisso. Diz a Bíblia que as pessoas transgridem as leis e mudam os seus estatutos. Talvez as pessoas digam, mas eu não mudo lei. Não. O problema é que os líderes e os governos mudam as leis e nós que dizemos ser cristão não defendemos as leis de Deus e nem acreditamos nela. 80% dos cristãos não acreditam na lei de Deus. As pessoas, em toda a lei de Deus. As pessoas dizem que a lei acabou. E aí, esse tipo de pessoas, eles desobedecem às leis, não pedem desculpa e não se arrependem e não se converte. O que eles fazem? Eles aceitam Jesus, mas não aceitam os seus ensinos. E o que fazem? O que acontece? Por causa disso, a terra é destruída e os seres humanos vão ser destruídos. O que vai acontecer com os seres humanos, segundo a Bíblia? Os bons vão ser arrebatados, vão levados ao céu, e o resto, como diz lá em Apocalipse, o resto vai ser morto. Quem não tiver o sinal de Deus vai ser destruído. As pessoas não pregam isso por aí, porque não acreditam nisso. Mas é o que a Bíblia diz. Então, a terra está sendo destruída, por quê? Qual é a causa? Porque as pessoas transgridem as leis de Deus e mudam seus estatutos. Na cabeça das pessoas, eu não sei o que é pecado, mas biblicamente o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei para quem acredita que a lei de Deus existe. Mas quem acredita que a lei acabou, então o pecado é aquilo que os seus líderes religiosos dizem que é pecado.
certo? E aí o que as pessoas fazem? Obedecem regras, ensinos acrescentados e mudados dos seres humanos, mas não querem as leis bíblicas de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que há um repouso para o povo de Deus. A maioria dos cristãos acha que não há. Por quê? A Bíblia diz lá em Hebreus 4:9 que há um repouso. Mas é poucos cristãos que acreditam nisso. Há outra classe de pessoas que este repouso, mesmo a Bíblia dizendo que os homens de Deus sempre repousaram no sábado, que as pessoas acreditam que esse repouso é no domingo. E aí nem repousa nem no sábado, nem no domingo, dá no mesmo daqueles que acreditam que não há repouso. Então, a prova está que as pessoas estão desobedecendo e transgredindo a lei de Deus. E não estão se arrependendo dos vossos pecados. Por quê? Como é que eu me arrependo do meu pecado? É quando eu percebo que eu estou desobedecendo a lei bíblica e peço desculpa e perdão pelos meus pecados. Se confessar, ele é fiel e justo para perdoar. Então, como as pessoas não têm essa crença, você que acredita que a lei de Deus acabou, ou alguns argumentam que não, a lei de Deus existe, mas é para os judeus, não é para nós. É a mesma coisa, porque a Bíblia diz que não há nem judeus, nem grego, nem macho, nem fêmea, e não há distinção nenhuma entre judeus e grego. E não há dois evangelhos. Se pregar outro evangelho é anátema, é uma só fé, é um só doutrina. Tudo que é pecado para o gentio é pecado para os judeus. Então são várias desculpas que as pessoas dão para transgredir e apoiar a mudança da lei de Deus. É por isso que nós estamos nessa situação. Agora você quer mudar a situação? Aí a notícia é boa. As bênçãos é para os obedientes, a maldição é para os desobedientes. Quem obedecer à lei de Deus tem as bênçãos, lá em Deuteronômio fala. A Bíblia fala lá em Hebreus 5:9 que o Senhor é o autor da salvação para todos que lhe obedecem. As pessoas não querem obedecer. E aí fica difícil. E acreditam que vai resolver tudo, que não vai ter praga, que não vai ser destruído, que vai acabar com o ladrão, e que a crise vai acabar, e que o coronavírus vai acabar, e que a vacina vai resolver, e um monte de crenças, menos obedecer as leis de Deus. E a Bíblia diz que confia no Senhor e faz o bem, e ele realizará o desejo do coração. Ninguém quer morrer de coronavírus, ninguém quer ser destruído. Mas essa promessa que para confiar no Senhor e fazer o bem, que o Senhor realiza o desejo do coração, fazer o bem é obedecer à lei de Deus, que é justa, santa e boa. Fazer o bem não é aquilo que seu líder diz que é bem, é aquilo que a Bíblia diz que é bom e que é bem. Quando Jesus ele ensinava por aí, ele sempre dizia: vai e não peque mais. Quando a Bíblia diz para ir e não pecar mais, está dizendo: não desobedeça a lei de Deus, porque o pecado é a transgressão da lei. As pessoas não oram para melhorar, para pedir desculpa por ter desobedecido a lei de Deus, né? Não oram para que eles venham entender as leis de Deus para obedecer. Não, eles estão pedindo sempre bênçãos. Tem fé, mas não tem obra. Mas a Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. Então, eu não vejo esperança para esse mundo se eles não mudar a forma de pensar e de obedecer. Porque tudo que pedir, ele realizará. Se pedir tudo que pedir em meu nome, em nome de Jesus, o Senhor fará. Mas é se fizer a vontade do Pai. Mas as pessoas querem fazer as suas próprias vontades, não aceitam as leis de Deus e nem os mandamentos todos.
quando a gente fala em obedecer mandamento, eles dizem na hora que acabou. Então eu não vejo esperança para esse mundo. Eu acredito nas profecias que o resto vai ser morto, que vai morrer a terça parte dos seres humanos, como fala lá nas trombetas, né? Numa das trombetas, e que 1000 vai cair a teu lado, 10.000 à sua direita, e que a terra será destruída. E que a terra vai ficar desolada sem nenhum morador. Os bons irão para o céu e o resto serão destruídos. Mas não quer dizer que vai ser destruído você que está me ouvindo. Basta você não aceitar a mudança da lei de Deus e nem acreditar que a lei de Deus acabou e obedecer, porque o Senhor é autor da salvação para todos que lhe obedecem. É isso que eu gostaria de deixar para vocês.